Pelo menos 71 palestinos foram mortos durante um ataque israelense num campo de refugiados lá no sul de Gaza. E Israel está alegando que o alvo da ação era o principal comandante militar do Hamas. Só que o grupo nega as afirmações. O Américo segue com a gente aqui para trazer as últimas atualizações sobre esse caso. A gente tem, então, 280 feridos em Gaza nesse ataque que deixa, pelo menos até agora, 71 mortos. Américo. Pois é, Muriel, o professor estava mencionando justamente agora, né, essa questão do Oriente Médio, a importância que isso pode ter na eleição americana e, obviamente, na própria política do Oriente Médio. E agora nós tivemos essa notícia que é muito importante por 3 aspectos diferentes. Em primeiro lugar, o alto número de mortos. Segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas, pelo menos 71 pessoas teriam morrido e mais de 280 ficaram feridas nesses ataques com mísseis israelenses. Então, um número muito alto que vai certamente causar muita polêmica, mais discussões e mais críticas à mão pesada dos militares israelenses contra, inclusive, civis palestinos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto muito importante, o lugar onde isso aconteceu, num campo de refugiados muito próximo da cidade de Han Yunis, que fica dentro da faixa de Gaza, um pouco mais ao sul da faixa de Gaza, mais centro-sul. E era uma área que tinha sido determinada como uma área segura pelos próprios militares israelenses. Então, os refugiados palestinos que estão fugindo da guerra no território inteiro se deslocaram justamente para aquela região porque acreditavam que era um lugar seguro. Isso vai causar ainda mais polêmica e possivelmente muito mais crítica. Agora, o terceiro aspecto que também é fundamental. Por que os militares israelenses dizem que bombardearam exatamente aquela localização? Porque eles tinham informações, segundo os próprios militares israelenses, informações de inteligência, que o chefe das brigadas Al-Qassam, que é o braço armado, o braço militar do Hamas, estava operando ali. É o Mohammed Deif, é uma figura importantíssima para o Hamas. Ele é o chefe militar, basicamente, do Hamas. Ele entrou, para você ter uma ideia, Muriel, numa lista de 3 nomes que o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel prometeu que seriam mortos. 3 líderes do Hamas que ele prometeu que seriam mortos nessa guerra, que é o próprio Mohammed Deif, ele era o segundo da lista, o líder das brigadas Al-Qassam, o líder do braço militar do Hamas, o chefe do próprio grupo Hamas dentro da faixa de Gaza, que é o Yahya Sinwar, e também o braço direito do próprio Mohammed Deif, Marwan Issa. Os israelenses dizem que esse terceiro já teria sido morto e o Hamas nega. Até agora, os israelenses não confirmaram se o Mohammed Deif de fato morreu nesse ataque ou não. O Hamas, como você disse, vem negando essa informação. Existem outras informações de que o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, vai esperar o fim do Shabbat, daqui a algumas horas lá em Israel, para fazer um anúncio. Talvez anuncie alguma novidade sobre isso. E esse Mohammed Deif é muito importante do ponto de vista militar. Ele é tido como a pessoa que desenhou, que planejou aqueles ataques horríveis do dia 7 de outubro, que levaram à morte mais de 1.200 israelenses, levaram mais de 300 pessoas também sequestradas para a faixa de Gaza e deu início à guerra. E ele já foi, Israel já tentou assassiná-lo várias vezes, porque ele de fato é muito importante no planejamento de ações contra Israel e no comando desse grupo, desse braço militar do Hamas. Ele já escapou de pelo menos 7 outros ataques contra ele. A mulher, 2 filhos já morreram em ataques contra eles, ele escapou e ele já perdeu um olho e uma mão, mas conseguiu sempre até aqui escapar desses ataques. Então é uma figura muito importante na hierarquia do Hamas e seria um grande trunfo para Israel se de fato ele for morto. Pelo contrário, se ele não for confirmada a morte dele, como eu disse, vai ter muita controvérsia por conta do número alto de pessoas que morreram e também do local onde isso aconteceu, que era uma área designada como uma área segura pelos próprios militares israelenses, Muriel.